No episódio do podcast do Publish News desta semana, vamos falar de livros que falam de livros. E conversamos com 3 autores que tratam da construção dessa bibliografia para o nosso mercado. Ana Elisa Ribeiro, doutoranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Letras pela mesma universidade. Atua como professora universitária e escritora, e lançou Para Ler e Revisar Textos, da Parábola Editorial, que é um estudo abrangente sobre a prática de revisão de textos em contextos variados, como os domínios editorial, acadêmico e publicitário. Cecília Arbolave, jornalista argentina formada na Universidade Austral, Buenos Aires, e pós-graduada pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, São Paulo. É produtora gráfica e sócia da editora Lote 42 e cofundadora dos espaços Banca Tatuí e Sala Tatuí. É autora de O Livro de Fazer Livros, produção gráfica para edições independentes, da Lote 42, agora em 2024. O vasto mundo da produção gráfica é escancarado e esmiuçado por Cecília nesta obra, que abrange desde métodos industriais até técnicas artesanais de impressão. E também Leonardo Neto, jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Profissional de comunicação com mais de 20 anos de experiência em assessoria de imprensa e no jornalismo diário. E lançou O que Pensa o Mercado Editorial. É uma coletânea de entrevistas que oferece um panorama profundo das visões e experiências de profissionais que dão forma ao universo editorial no Brasil. Este podcast é um oferecimento da MPB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MPB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubliNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica e registro de direito autoral. Esse é o episódio 348 do podcast do Publish News, do dia 25 de novembro de 2024, e gravado no dia 11. Sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, vamos ouvir Ana Elisa Ribeiro, Cecília Arbolave e Leonardo Neto. Queria agradecer a presença aqui da Cecília, do Léo, da Ana Elisa e o Sobota de volta aqui também, né? Faz tempo que a gente não faz um episódio ao vivo. E hoje a gente vai falar de livros sobre livros, né? No episódio passado a gente falou sobre podcast de editoras, também tentando aí na metalinguagem, digamos assim. Mas eu queria começar a falar sobre qual a importância que todo mundo, né, tipo, de formas diferentes, a Cecília um pouco mais no aspecto, digamos, físico, né, do livro que saiu agora, o Léo conversando com outros editores, a Annelisa também tem uma carreira aí também voltada para a produção, e agora falando, quer dizer, um livro um pouco mais recente, essa pessoa tem muitos livros, né, mas acho que no meio do ano falando sobre revisão, sobre preparação, e eu queria falar com vocês qual que é importância de livros que falam sobre livros, né? Essa reflexão que a gente tem sobre o papel do editor, das próprias editoras e também da materialidade, né, dessa mídia. Annelisa, já que você está com o microfone aberto, quer começar você? Pode ser. Boa tarde, não sei se é boa tarde, boa noite, mas para quem ouve agora e ouve depois. Muito legal essa conversa com vocês e esse assunto, né, tão importante para todos nós aqui, para um montão de gente por aí também, que sente falta de uma bibliografia maior no Brasil de livros sobre livros. A gente tem, né? Tem antiga, inclusive, tem uma coleção muito bonita da Ática, dos anos 90. Vários livros sobre livros espalhados, geralmente em editoras universitárias, que são quem tem mais coragem de fazer isso,
porque é claro que isso tem um público específico, né? Um público muito. Não que ele seja exatamente pequeno, porque no Brasil nenhum público é pequenininho, né? Mas é um público muito especializado que vem se tornando, vamos dizer assim, mais democrático nos últimos 30 anos. Então, se sei lá, nos anos 80, 90 mesmo, era dificílimo achar, tinha esse pessoal que lidava com livro, era mais especializado, vamos dizer, mais fechado. Depois das tecnologias digitais, das editoras independentes, isso se abriu, né? Apareceu muito mais gente interessada nisso. Aliás, hoje eu fico encantada com a quantidade de gente querendo fazer curso, querendo saber como é que publica e etc. E isso é uma área técnica, né? Ela tem seus conhecimentos construídos aí no mundo inteiro. Nós herdamos isso, né, dos europeus. E a gente tem os nossos conhecimentos aqui no Brasil. Não é uma coisa tanto que a pessoa que chega meio aventureira, ela apanha, né, para publicar, por exemplo, o livro dela mesma. Outro dia, isso frequentemente acontece, uma pessoa me acessou aqui no Instagram perguntando: "Você recomenda um curso?" A pessoa querendo assim, onde eu aprendo? E isso é muito legal. E para aprender, tem umas coisas que tem que existir. Os cursos, né, que são institucionalizados, sistematizados, organizados, com gente de várias. A gente sabe que fazer livro é um caminhão de gente, né, com seus conhecimentos, juntar esse povo e etc e tal, fazer propagandinha aqui, né, como a Sala Tatuí faz, por exemplo, e outros, né, o Nesp reúne, né, para falar do Léo aqui, o Nesp reúne uma galera que também sabe disso e pessoas têm procurado, tem aparecido muito, só que também precisa de uma bibliografia, né? Você constrói, você consolida uma área também com uma bibliografia sobre o assunto, para você saber onde estudar, o que que você vai ler, quem falou o quê, né? Para você entender qual é a dinâmica desse negócio, materialidades, mas também como é que isso funciona, né? A pessoa quer entrar no mundo literário, não tem a menor noção, né? A gente tem que falar, você sabe como é que procura uma editora, né? Para nós parece óbvio, mas não é óbvio, né? Isso é conhecimento construído. Então, assim, no Brasil tem um monte de países que faz isso há muito tempo, que tem uma bibliografia importante. No Brasil, a gente talvez dê para afirmar que a gente começou traduzindo, né? Muita obra traduzida de gente, por exemplo, francesa, né? Principalmente franceses, mas alemães, espanhóis, etc. Um grande livro de referência do Brasil foi escrito por um inglês, né? Então, assim, dos anos 90 para cá é que a gente tem consolidado isso internamente, via historiadores brasileiros, né, historiadores do livro, o pessoal da comunicação, que são os primeiros cursos de produção editorial do país, estão nas federais, na comunicação. E dos anos 2000 e pouco para cá, isso se espalhou de uma maneira linda. Mas a bibliografia ainda, né, a gente ainda fica e nesses aspectos todos. Então, o livro da Cecília é uma coisa da produção gráfica, né? Esse livro, eu tenho outras coisas, uma coleção que eu coordeno com aspectos mais gerais na Moinhos, mas esse livro agora, por exemplo, na verdade, é uma reedição de um livro sobre revisão de texto. Alguns capítulos ele vai tratar especificamente do livro, né? E não só do livro, de revisar literatura, que é mais específico ainda. Então a gente precisa desse movimento todo que é meio coordenado, né? À medida que surgem os cursos, também aparece uma demanda sobre o que é que nós vamos ler, o que é que nós vamos estudar. E isso tem sido feito cada vez mais. Eu acho isso fantástico. A gente tem se desenvolvido nisso. Cecília, quer continuar agora? Obrigada pela deixa e concordo muito com a Annelise. É muito legal essa ideia, né, de um conhecimento construído. No meu caso, bom, acabei de publicar esse aqui, o livro de fazer livros, produção gráfica para edições independentes. É um assunto que eu comecei a dar aula em 2018 e desde então eu continuo numa formação que acredito que, aliás, é a formação de qualquer editor, qualquer produtor gráfico ou qualquer profissional do livro, a formação não acaba, né? É só fazer um livro novo que aí a gente aprende muita coisa. A gente erra também, a gente acerta, enfim. E no caso da produção gráfica, tem bibliografia nacional,
tem do Senac, tem algumas gráficas que têm também feito alguns livros do assunto. Mas é curioso porque realmente quando você pega livros traduzidos, algumas referências ou conteúdos mesmo, assim, ficam distantes. E quando a gente pensa a partir da nossa realidade aqui, dá para explicar assim, de um outro jeito. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, eu misturo um pouco o que eu aprendi estudando do assunto, fazendo curso. Inclusive, neste ano, eu fiz um curso curto no Senai de produção gráfica, que eu falei, putz, ainda não tinha conseguido fazer um curso no Senai, deixa eu fazer. Então, eu misturo coisas que aprendi estudando com conhecimento prático das gráficas brasileiras, né? E de práticas brasileiras. Embora eu seja argentina, mas eu moro aqui há mais de 15 anos. E eu acredito que é legal, assim, ter essa bibliografia que possa aproximar o público desse conhecimento e dessa área que tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades técnicas, né? Eu espero poder contribuir com esse livro para que mais pessoas possam não ter medo da gráfica, não ter medo de errar, ser um pouco mais ousado nas técnicas de impressão e testar algumas que ainda não experimentou. E vamos ver o que vai acontecer. Esse livro acabou de chegar, então está nascendo. Bem, assumindo aqui que seja a minha vez de falar um pouquinho, né? E antes de efetivamente falar do livro e- e continuar esse assunto, né? Agradecer a vocês pelo convite. Acho que a composição desse episódio ficou muito legal, né? A Ana tem uns livros muito voltados à produção editorial, a Cecília voltado para as questões da produção gráfica, e os meus, eles vão mais nessa uma pegada de resgatar ou de registrar de alguma forma a memória desse mercado, né? O primeiro livro foi Sem Nomes da Edição no Brasil, em que eu perfilo 100 editores que, para mim, ao perfilá-los, a gente conta a história do livro aqui no Brasil. E agora, mais recentemente, pela editora Modelo, lá do Nesp, né? Junto com a BR-75, O que Pensa o Mercado Editorial. Estão ali algumas entrevistas que eu fiz para o blog do Nesp, onde passei a colaborar depois que saí do Publish News, só para manter o hábito de continuar escrevendo, né? Fiquei feliz com o convite do Nesp quando eles me chamaram em 2022 para manter e atualizar esse blog semanalmente. E aí, então, um dos alunos do Nesp, que é uma escola, né, como a Annelisa já disse, ele resolveu usar essas entrevistas para um TCC, né? O livro, ele nasce desse TCC, que é o Marcos Filho, desse aluno, né, do Nesp, que é o Marcos Filho, que resolveu fazer como trabalho de conclusão de curso um livro reunindo essas entrevistas que eu fiz. Eu dizia que depois que eu lancei o Sem Nomes da edição, jamais publicaria outro livro, porque para mim foi um processo muito doloroso, assim, fazer. Para mim foi bem difícil, né? Mas daí quando esse eu não tive que fazer muita coisa, já estava feito, achei que a gente podia lançar isso aí. E aí ele ganhou vida agora na última Flip, né? Então tô super feliz. E sobretudo feliz com o convite de vocês terem me chamado para voltar aqui ao Publish News para poder falar sobre isso, né? Foi muito difícil, Léo, mas imagino pela apuração, assim, o que aconteceu alguma coisa específica? Tá falando desse livro que Nossa, é os Gui. 100 editores, né? Então, eu pensei, poxa, eu escrevo diariamente, né, para o Publish News. Eu acho que perfilar, fazer. Na verdade, o livro, quando Raquel Menezes, né, a sócia da Oficina Raquel, que publicou o primeiro livro, ela propôs a ideia do livro, né, ela queria fazer um dicionário. Então, eram pequenos verbetes. Eu pensei, eu faço isso fácil, né? Não ia me aprofundar muito nesses verbetes. E aí, por fim, que me empolguei, e aí quando a gente percebeu que estava de fato contando a história do livro, no Brasil, a gente resolveu fazer uma coisa com um pouco mais de profundidade, né? Não só esses verbetes muito curtinhos, assim. E deu muito trabalho, né? Uma coisa que me desgastou, que me deixou desorientado. Era muita informação para eu poder organizar
escrever. Então foi um troço que para mim foi difícil, assim. Não foi uma coisa fácil, não. Mas enfim, foi nesse sentido de ter tido muito trabalho mesmo, né? Enfim, quando a pessoa era viva, conversei com essa pessoa, conversei com pessoas com quem ela se relacionava profissionalmente, mas quando a pessoa era morta, era pesquisar mesmo, né? A Ana citou aí não disse, mas eu imagino que ela esteja falando do Lawrence Holloway, que inclusive eu vi que você, Gui, comprou o livro dele na Feira da USP agora, né? Você postou, você fez um post, acho que para mim esse livro é fundamental, foi fundamental nas minhas pesquisas, inclusive. E, enfim, acho que muito jornal de época e etc. Essa pesquisa para mim foi muito puxada, assim. Sobretudo que eu não estava me dedicando exclusivamente a isso, né? Tinha todos os outros projetos que tocava na época, então para mim foi difícil. Bom, daqui a pouco então a gente volta contigo para falar sobre o livro novo, né? Mas eu queria perguntar para a Anelisa, que lançou esse ano, né? Esse livro Para Ler e Revisar Textos, pela Parábola Editorial. E queria te perguntar assim, então especificamente sobre revisão, né? Você mencionou um pouco na primeira fala, mas quais são assim os principais aspectos desse, né, desse segmento em específico do mercado editorial que precisam ser discutidos hoje em dia? O que você se preocupou na hora de fazer esse livro? Esse livro, assim como o anterior, na Parábola está publicando a coleção de novo, né? É uma coleção que chama Questões Contemporâneas de Edição, Preparação e Revisão Textual. Essa coleção existe desde 2016, estava numa editora bem pequenininha, a Gulliver aqui, num selo chamado Artigo A, no interior de Minas. Então ela tinha um alcance bem pequeno e menos específico no sentido do público dessa editora. Aí, à medida que a gente já tinha uns 5 ou 6 títulos lá sobre isso, né? Sobre texto, edição e tal. E aí a editora foi tendo mais dificuldade de lidar com essa coleção. A gente fez uma negociação, migrou a coleção para a Parábola, que é uma editora em São Paulo, né? Muito mais especializada, que chega muito fortemente ao público na área de letras, principalmente. Então, ela é um segmento, né? Ela atua num segmento é, onde talvez as pessoas tenham mais interesse, né? Os cursos da área de linguagem, principalmente curso de letras. É uma editora inescapável para quem faz letras há muito tempo, né? Quem faz letras tem um livro da Parábola até sem querer. E eu já tinha livros lá, porque eu sou linguista, já tinha outros títulos lá sobre outros assuntos. Mas sempre trabalhei em editoras ou com editoras, né? Toda a minha vida profissional. Nessa migração da coleção, a gente está relançando alguns títulos noutra ordem e com capítulos novos, né? Então, refazendo e também contratando títulos novos de pessoas que não estavam lá antes. O primeiro foi o Em Busca do Texto Perfeito, que foi um livro até que circulou razoavelmente entre os revisores, mas agora numa nova edição, aumentada e tal. E o Para Ler e Revisar Textos, que tinha outro título na outra coleção, mas quase ninguém viu, porque ele foi lançado com uma tiragem baixíssima durante a pandemia. Então ninguém conheceu. Agora a gente teve que trocar o título, porque já tinha um título parecido no catálogo da Parábola, e ele virou o Para Ler e Revisar Textos. O primeiro é um livro todo meu, e esse segundo é um livro organizado por mim, pela Márcia Romano. Os capítulos são escritos por pesquisadoras revisoras. É bom dizer que a maioria dos profissionais de revisão são mulheres, na América Latina e no Brasil também. Então, a gente encontrou, enfim, 7 pessoas, acho que são 7, posso estar enganado aqui, mas todas vão trabalhar algum aspecto da revisão e geralmente num domínio específico. Então, por exemplo, uma delas é revisora de textos publicitários. É uma pessoa que trabalha nesse domínio e tem as suas questões, né? O que uma pessoa que revisa texto publicitário precisa saber, precisa fazer, que sensibilidade é essa, como é que ela constrói isso e tal. E aí a gente foi fazendo texto acadêmico, no meu caso foi texto literário, e por aí vai. Então é um conjunto, né, que as pessoas podem se identificar com partes dele e aprender sobre as outras partes, né? É muito comum que o revisor comece pelo texto acadêmico, que tem uma oferta muito grande de trabalho, né, no Brasil, e depois
vá fazendo outros caminhos. Então, são conhecimentos que, até um tempo atrás, assim, por exemplo, também nos anos 90, por ali, quando a gente procurava algum livro sobre revisão, a gente só encontrava manual. Aquele tipo de manual assim, faça isso, faça aquilo, regra de português, ou então ensinando aqueles símbolos, né, de revisão de texto quando era feito tudo no papel, né? E isso tudo se transformou, né? Transformou por conta da tecnologia, quase ninguém faz aquilo mais. Hoje você tem que ensinar, revisar no Word, revisar com marcador, né, revisar no PDF. Virou uma outra coisa em termos tecnológicos, ou seja, tudo que você sabe, você tem que o tempo todo repensar. Agora, por exemplo, inteligência artificial generativa que faz revisão melhor do que muito revisor, né? Então a gente tem o tempo todo que pensar, repensar, estudar, aprender a ferramenta, ver o que né, é uma profissão, vamos dizer, bastante precarizada, né, em qualquer lugar. A gente tem que também pensar nas questões econômicas e sociais dela. Mais gente interessada, mais gente revisando, mais gente se formando. E, de novo, a gente procurava um livro, aí só tinha manual. Faça assim, faça assado. A gente estava, poxa, mas não tem um livro que reflita sobre a coisa, né? Não tem um livro que pense, não tem um livro que nos ajude a entender o que a gente está fazendo. Isso é a universidade que faz. Então, há muito tempo, mais de 15, quase 20 anos, a gente reuniu grupos aqui em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, vários lugares no Rio Grande do Norte, com pessoas que estavam estudando isso com evidências científicas, né? Linguistas, né? Pessoas que estavam ali para entender o que um revisor faz, o que ele produz, etc. A gente começou a reunir esses materiais. Sobre isso, é uma bibliografia mais concentrada ainda, né? Ainda pouca, mas que encontra uma reação muito interessante. Hoje em dia, os revisores e as revisoras estão em grupos, em comunidades, né? Tem comunidade no Instagram, comunidade no Telegram, comunidade no Zap. Para todo lado, esse pessoal está junto, porque é um pessoal que foi dispersado pela terceirização. Eu ainda peguei um momento que revisor tinha emprego. Depois eles começaram a ser terceirizados e as pessoas começam a trabalhar isoladas. E com as tecnologias elas começaram a se juntar em comunidades. E quando você encontra essas comunidades e elas descobrem que tem um livro que reflete sobre aquela prática profissional e etc., a adesão é imediata. As pessoas estudam os livros, perguntam se não tem outro e tal. Então tem sido uma resposta muito legal, uma sede assim de estudar para entender como é que você se forma e como é que você pode atuar cada vez melhor. Muito bom, Elisa. Agora voltando para uma pergunta para todos vocês, a gente também está falando sobre qualidade, né? Que eu acho que é importante, isso em diferentes aspectos, né? E isso também, quanto que vocês acham que, por exemplo, o que vocês estão e que estudam refletem nas escolhas da... Acho que o Léo caiu. Eu vou fazer uma coisa também para a gente não atrasar. Acho que eu vou cortar, eu vou fazer uma pergunta para Cecília, depois a gente volta para uma pergunta geral, tá? Só para não... Voltou. Só voltando então. Todos nós estamos falando de qualidade em aspectos diferentes, seja no editorial, em termos da produção editorial mesmo, e na produção gráfica, né? Quanto que vocês acham que o trabalho de vocês ou que vocês analisam realmente pesa na questão da escolha do leitor final, né? E também como contrabalancear, por exemplo, o exemplo da Cecília, que é um livro mega complexo, que diferentes qualidades de papel, diferentes assim, e traz uma dificuldade até em encontrar uma gráfica para se fazer e imagina para precificar isso, né? Então, como que vocês acham que a gente consegue balancear também em termos de qualidade e tipo de profissionais que geralmente, e claro que eles têm que ser bem pagos, né? Para tornar um produto também que a gente sabe que o preço tem uma importância bem grande. Posso pegar Por favor. para responder, para começar? Bom, a gente tem, pela Lote 42, contato muito forte com as pessoas em feiras, né? Assim, a gente gosta de estar atrás da mesa, é uma coisa que é um pouco nossa vocação. A gente gosta desse contato direto com o público.
E uma coisa que eu percebo há muitos anos é que livros bem feitos, na sua materialidade, e não tem que ser livros assim com coisas muito diferentes, mas assim, um livro que abra bem, uma capa legal, uma capa interna com conteúdo, uma encadernacão que não solta, um livro, uma folha que não cai. As pessoas percebem, mesmo não se dando conta que estão valorizando isso. Então, é só do jeito que elas pegam, assim. E eu acho que nós, enquanto editoras e profissionais do livro, eu acho importante valorizar o impresso. Porque depois se fala muito sobre, o impresso vai acabar e tal, mas se a gente não valoriza o que o impresso tem de melhor, que é, enfim, o seu corpo, sua materialidade, suas páginas bem impressas, se a gente não valoriza isso, realmente, se a gente faz todos os livros iguais, com o tempo as pessoas vão, de repente, encontrar mais facilidade de ler em dispositivos eletrônicos ou em outras tecnologias que venham aparecer no futuro. Então eu sou muito desse, eu defendo muito isso, né, que a gente tem que fazer livros bem feitos, livros com qualidade, mesmo os livros tradicionais, porque é uma maneira também de dizer para os leitores, olha, vale a pena você ler nesse esse objeto impresso. Agora, também isso é assim, eu acho que deveria ser a base, enfim, o normal, né? Agora, eu também defendo que o livro pode também trazer camadas narrativas, camadas expressivas na sua materialidade. Então, uma textura, um autorrelevo, uma técnica de impressão. Não sei, tem um livro, por exemplo, chamado A Pedra, de Yuri Pires, em que a sobrecapa, que a gente publicou pela Loja 42, a sobrecapa tem a marca de uma pedrada dada no livro. E a gente vê, quando as pessoas pegam, elas pegam, passam a mão, olham o livro, viram ele. E para mim, quando as pessoas começam a olhar o livro dessa maneira, eu já ganhei essa pessoa, mesmo que a pessoa não leve o livro. Então, eu acho que é legal a gente poder pensar em tudo que essas partes do livro podem dizer. Isso exige um tempo de edição um pouco mais lento, né? Não dá para fazer os livros iguais, um atrás do outro, e achar que todos vão. Ou seja, para você brincar disso, da materialidade, investigar qual que é a melhor maneira de colocar esse conteúdo no livro, você precisa de tempo, não dá para fazer como se fosse qualquer livro, um livro atrás do outro. E acho que nem todo editor se dá esse tempo. Talvez pelos modelos de negócios ou, sei lá, pelas propostas editoriais, né? Coloca na balança que prefere publicar mais gente, dar espaço para mais vozes, que isso é também importante, experimentar com os formatos. E também vocês podem falar, mas experimentar com os formatos é mais caro. Mas, na verdade, quando você vai entendendo como que é a produção gráfica, como que os livros são feitos, em que momento que entra um acabamento, quanto que custa botar um recorte numa capa, por exemplo, você consegue inventar coisas sem necessariamente encarecer. Eu fico chocada em alguns preços de livros que são muito tradicionais e o preço está lá em cima, né? Entendo que o papel está caro, o custo de impressão é caro, mas também entendendo mais de gráfica, entendendo mais dos processos, você consegue, enfim, baratear orçamentos, consegue encontrar novos fornecedores e tal. Então, basicamente, é se dar ao tempo de entender e de pesquisar essas maneiras de fazer livros. Para mim, isso é fundamental, assim, pensar nessa materialidade para que o livro continue, o livro impresso continue relevante. Junto com o estudo, é que eu acho que é o barato que está nos livros, né? Que está nos livros sobre livros. Você ter uma fonte brasileira onde você vai ver tanto a pessoa puxar outras, né, e as leituras dela, etc., sobre aquilo em outros lugares, em outros países, ou no Brasil mesmo, em outro tempo, pensar retrospectivamente, pensar historicamente. Por exemplo, a gente tem uma mania aqui que é assim, tudo é a primeira vez. Não, é falta de ler isso. Então, assim,
primeiro você leia, estude, aí você vai ver que tinha gente fazendo coisas parecidas em outros lugares. No Brasil, além de ter essa coisa de não estudou, tem uma coisa de geográfica, concentrada, complicada, né? Que também faz parecer que outros lugares não fazem as coisas. Então, a gente precisa olhar, assim, tem gente fazendo uma coisa super legal num lugar aí, né? E quando você junta isso num livro, é muito legal porque o livro voa, né? Ele chega longe, ele vai onde a pessoa compra no site da Tatuí e o livro vai até ela e ela vai ter acesso a essa visão mais panorâmica do negócio, né? Então a Cecília vai ter lá as referências dela e todos nós que trabalhamos com isso, tem gente que vai nas referências bibliográficas, né, para olhar assim, onde que ela viu isso, né? Eu quero também, eu quero assim, um livro puxa o outro, né? Que puxa o outro, que puxa o outro. E ao mesmo tempo, as referências dela ali. Um montão, né, Cecília? Então, assim, a pessoa vai na Cecília, mas vai também no que ela leu, né? Nas pegadas que ela deixa. Isso produz outras visões do negócio, ela está baseada em alguma coisa, não são vozes da minha cabeça, né? Como o pessoal brinca, assim. E ao mesmo tempo tem a prática dela, que é uma área que precisa disso, né? Em pé em cada lugar. Você não pode ficar falando só da teoria em produção gráfica, né? Você vai ter que botar a mão na massa e ir lá, estar na gráfica, fazer o livro, para aportar com isso que você tem de experiência. Eu acho que na revisão de texto é muito parecido. Não tem jeito de eu ficar falando de revisão de texto sem ter feito revisão de texto, né? Sem ter ido lá e ter tido embates, vamos dizer assim, né, com os autores que eu reviso, ou com os tipos de gêneros de textos diferentes que eu tenho que revisar, como é que isso acontece, etc. Então, minha experiência tem que estar ali, mas não só ela, né? Eu tenho que ter também conversado com as leituras, com outras visões daquilo, com experiências de outros lugares. A gente tem um jeito de fazer edição, né? E o Brasil não é qualquer um nessa aí, que é outra coisa que a gente tem que lembrar. O Brasil é uma potência editorial na América Latina, tá ali Brasil e México, né? E a gente parece que não lembra disso, às vezes, fica uma coisa meio eurocentrada. Mas é super legal a experiência que a gente tem aqui. Em língua portuguesa não tem ninguém como nós. Essa necessidade de produzir conhecimento local, digamos assim, sobre as questões editoriais, é uma das coisas também que está por trás da criação da editora modelo, né? Que está publicando o livro, né? O que pensa o mercado editorial brasileiro, que é essa coletânea de entrevistas feitas pelo Léo, né? Pelo Leonardo. Então eu queria te perguntar, Léo, né? Obviamente você fez essas entrevistas e tal, mas agora olhando para elas assim reunidas, você consegue tipo identificar assim, né? Um conjunto específico de opiniões ou algum assunto que esteja no centro das preocupações dessas pessoas, que são basicamente lideranças do mercado editorial, né? De diferentes empresas, entidades e tudo mais. Então, acho que vale a gente pontuar que as entrevistas foram feitas em 2022, comecinho de 23, né? Então, são entrevistas que já têm um chão aí, né, para frente delas. E é muito interessante como naquela época alguns assuntos apareceram, pelo menos para mim, pela primeira vez ali, meio que apontando uma tendência, né? Eu me lembro por exemplo, de uma das entrevistas que está no livro, que é com a Marifé Bosch Garcia, vice-presidente da Feira do Livro de Frankfurt, em que ela falava sobre o Green Publishing. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso na vida, né? E na sequência disso eu já vejo Companhia das Letras neutralizando o carbono que é empregado antes dela na Bienal. Eu vejo uma série de iniciativas nesse sentido. Então, acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi ali nessa conversa com a Marifé, em 2022, e que na sequência eu vejo as coisas acontecendo, né? Então, meio que ditava ali um caminho para aquilo, né? E eu tô aqui com a lista dos entrevistados na minha frente, né? E vejo nomes. As lideranças, como você disse, né? A gente tem Roberta Machado, da Record, tem Dante Cid do Snell, tem
e também da Elsevier, né? Karine Pansa foi a primeira entrevista que ela deu quando assumiu a International Publishers Association. Então, tem essas lideranças, mas também tem PC Marciano, desculpa, que é o cara da Poligráfica Heliópolis, né? Uma das maiores favelas do Brasil, e que lá dentro tem uma editora que publica livros de autoria das pessoas ali, né? Então tem essas lideranças, né? Mas tem também pessoas meio que fora do eixo, né? Embora esteja geograficamente dentro de São Paulo, não é um mainstream. Eu acho que tem essa pluralidade também ali. Temas recorrentes, assim, acho que a gente tratou de tantas coisas ali, né? Questões relacionadas ao digital, de questões da produção editorial, porque como o Unesp é uma escola, né? Então a gente entrevistou ali, por exemplo, a Silvia Ribeiro, que é uma puta é, editorial e que cuida de todos esses processos importantes para que o livro nasça adequadamente, né? A gente conversou com gráficos, né? Tem o João Cortese também, que foi entrevistado, o José Jardim, que foi por muito tempo produtor gráfico da Record. Então, todas essas pessoas estão ali nesse. Jornalistas, né? Eu entrevistei a Thalita Facchini, a Maria Fernanda Rodrigues, para entender da relação delas com da imprensa com as editoras e os autores. Então, tem uma série, acho que tem todo quanto é tipo de assunto ali, né? Tá de alguma forma representado no livro. Livros também, a gente fez muita coisa falando sobre audiolivros. Enfim, acho que tem uma gama grande de assuntos ali nesse livro, né? Cecília, agora falando também sobre o livro de fazer livros, que é um ótimo título, inclusive. É, eu passei há um tempo atrás, eu cometi produção gráfica também no começo da minha carreira no mercado editorial. Isso faz um tempo já, né? Tipo, quase 20 anos. E eu senti uma dificuldade de entender e ver, né? Tipo, todos os tipos de possibilidades que a gente tinha na produção gráfica, né? E ontem eu consegui ver um exemplar que eu encontrei com o João na festa da USP. ah, e aí tinha um exemplar, né? Ele falou só que só tinha um. Aí eu fiquei com mais vontade ainda de ter, mas eu consegui perceber que realmente, né? Tem muitos tipos de papéis, muitos tipos de acabamento. Mas conta um pouco do que é esse livro, né? E a dificuldade de ele. Eu acho que também teve um tempo para ele ser gestado, né? Sim. Bom, tinha só um na Feira da USP, porque a gente não vendeu ele lá. Era um lançamento, tinha acabado de chegar da gráfica, então a gente fez uma pré-venda coletiva com livrarias. Mas quis. Essa fui eu que eu falei, vamos levar só um na feira para o pessoal poder folhear e conhecer. É um livro que eu me propus desde o começo que a própria materialidade pudesse também narrar. Então, se a gente está falando, você pode escolher diferentes papéis para o seu livro, eu escolhi diferentes papéis e o livro vai avançando e você vê como que fica uma mancha de texto com um papel não revestido, com um papel revestido, com um papel brilhante. Então, teve várias escolhas desse jeito. E diferente de o que possa, enfim, o que outros. Enfim, o meu processo, vamos reformular. O meu processo eu primeiro vejo o que é possível fazer e a partir daí eu crio. Não é que a gente pensou num projeto gráfico e depois foi orçar. Eu comecei a conversar com algumas gráficas, defini o formato. Então, um formato que tenha bom aproveitamento de papel em todos os tipos de papel que eu queria usar. Chegamos em 17 por 24. Eu queria ter a lombada exposta para poder mostrar os cadernos, né? Que as pessoas pudessem ver os cadernos. Queria usar a serigrafia, na capa para poder mostrar uma técnica artesanal junto com uma industrial. Então, eu comecei a pensar em todas as coisas que o livro poderia ter, orcei, eu vi o que era possível, eu tirei algumas coisas, coloquei outras, enfim. E só aí a gente começou a pensar no projeto gráfico e e no conteúdo visual do livro, né? O projeto gráfico foi a Casa Rex que fez, do Gustavo Piqueira, a equipe dele.
E foi um processo que, na parte final, a coisa começou a ganhar velocidade e foi um livro que foi complexo de fazer. Mas não porque ficou caro, não. Foi porque era um livro realmente com conteúdo complexo e com várias etapas de produção e um prazo bem apertado. Foi um pouco isso, mas eu começo falando de produção gráfica, falando um pouco sobre o que faz uma produtora gráfica. Depois eu vou para a anatomia do livro, né? Então, começar a pensar quais as partes do livro, né? Se a gente está pensando numa quarta capa ou no miolo, assim, eu quis começar estabelecendo, tá? O que são essas partes do livro e o que você pode fazer com elas. Depois também sobre as decisões de, é, de um projeto gráfico, né? E também pensando o fluxo, né, da produção de um livro, né? Em que momento que você escolhe esses formatos, quando que você pode mudar tudo e quando você não pode já voltar para estaca zero. Aí depois eu falo sobre a escolha do papel, e aí eu dou um pouco um contexto, um pouquinho mais histórico sobre como que o papel foi, enfim, desenvolvido, como que é feito hoje em dia. Aí depois vou para a parte de pré-impressão, que aí o João Varela, meu editor e, bom, companheiro de vida, mas aqui ele foi meu editor e ele deu umas sugestões fundamentais para o livro, inclusive o título é dele. E no capítulo de pré-impressão, ele me falou, Cecília, tá ficando complexo demais. E aí eu falei, vai ficar complexo sim, porque eu demorei muito para entender. E quando eu finalmente entendi esses conceitos de pré-impressão, que são os que muitas vezes vão definir a qualidade depois do impresso, eu demorei para entender, então eu quero que as pessoas não tenham que demorar tanto para entender. Então tem alguns conteúdos que ficam um pouquinho mais técnicos. Mas, enfim, na hora que a pessoa quiser realmente usar o livro para o seu próprio livro, eu acho que vão estar lá as ferramentas. Aí depois falo de sistemas de impressão, então eu foco bastante em offset e digital, porque são as duas técnicas usadas para livros, né? Mas também falo de algumas técnicas artesanais que são muito presentes nas edições independentes, como serigrafia, tipografia, estilogravura, e outras. Uma questão muito importante desse livro é que é um livro de produção gráfica para livros, né? Então, não falo de embalagens, não falo de outros tipos de impressos. Eu queria realmente focar em livros, né? Que é a minha área de atuação e é onde eu sinto que se eu ampliasse demais, enfim, ia ficar mais complexo o assunto do que ele já pode ser, né? Ele pode ser considerado. Aí depois tem uma parte de pós-impressão, né? Tudo que acontece depois, né? Dobra, costura, enobrecimentos e tal. E um capítulo que eu dediquei para a gráfica, né? Porque eu sinto que muitos problemas com a produção de livros, de editores independentes, de pessoas que estão começando, isso eu digo de erros que eu também cometi quando eu estava começando no mundo da edição. Eles começam nesse contato com a gráfica, né? Então, eu acho que saber orçar, saber entender que tipos de gráficas existem, o que você pode esperar dela, o que você não espera dela. Então, eu dediquei um capítulo a entender a gráfica. E, por fim, ele tem uma coisa muito legal que vem na quarta capa do livro. Uma orelha é dobrada para fora e forma um bolso, e nesse bolso tem o livreto de fazer livros, que ele traz um conteúdo para você poder aplicar ao seu próprio projeto de publicação. Muitas vezes me perguntam, qual que é o melhor tipo de papel? E, na verdade, não tem melhor ou pior. Tem papéis adequados ou não adequados para o que você quer. Então, eu faço ali algumas perguntas para que a pessoa possa refletir para onde ela está caminhando, para que ela possa também saber apresentar para a gráfica o seu projeto. Vem com um modelo de orçamento, esse livreto, vem com um resumo dos conteúdos do livro e vem com um checklist para você ir ticando antes de mandar o arquivo para a gráfica. Então, essa é um pouco a apresentação desse livro de fazer livros. E uma característica é que ele, como foi impresso em serigrafia,
é uma técnica que permite mudar de tintas com mais facilidade do que outras técnicas. Então, o livro traz 3 capas de cores diferentes. Vem um turquesa meio esverdeado, um amarelo e uma capa rosa também. Pode querer Então, todas? pode querer toda, sim. E aí, então, o livro tem essas 3 capas. Muito bom. E está lindo. Posso afirmar que vim em presença, tá? Parabéns. Muito obrigada. Gente, aqui, como tem muita conversa aqui que a gente podia desenvolver e falar, que acho que de cada um de vocês, mas acho que, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E a gente vai para aquela parte final de indicação. Então, se você, convidado, está desavisado, eu vou fazer a primeira só para ganhar um tempinho. Eu fui ontem, né, comprar uns livros e tal, e eu pensei, e eu voltei para um livro que eu já tinha começado, eu sempre volto para ele, que é As Guerras do Livro, que conta a revolução digital no mundo editorial. Eu estou nessa área também da parte digital, mas não, acredito que nunca o livro impresso, e não acredito, apesar desse nome, que seja uma guerra, mas eu acho que tudo tem sua importância em seus diferentes formatos. E é muito interessante você voltar, porque o livro é de 21, que acho que foi lançado no Brasil, e parece que é um tempão, né? Porque ele foi lançado lá fora, um autor estadunidense, então, mas é muito interessante como ele vê os anos 2010, de como que era uma visão apocalíptica, de como o digital podia fazer outras coisas, etc. E hoje acho que a gente vê com um pouco mais de parcimônia isso, né? Mas acho que é um livro de referência. Eu acho que ele é um pouco pesado para ler de uma vez, né? Claro, não é um romance ou algo parecido, mas sempre eu tô lá, ele tá sempre, na verdade, tá na cabeceira ali, e eu acho que é um livro fundamental para a gente entrar em entender um pouco melhor o mercado editorial atual. Ana-Elisa, você quer fazer a sua indicação? Isso você me pegou de surpresa. Pode indicar 2 coisas? Pode. Pode. Eu vou nem falar o livro, mas é meio básico, mas para quem quer começar, pode ser bom. É ler a obra do Roger Chartier no Brasil, que está super traduzida. É um historiador do livro importantíssimo para a gente entender a coisa histórica. É bem legal, e ele escreve de um jeito acessível, assim, não é um cara complicado de ler. Muito título dele traduzido. Ele veio muito ao Brasil, é relativamente fácil ver uma palestra dele, fala não sei quantas línguas, inclusive português. É uma figura legal de ler se alguém quer entender assim, né, onde eu estou? Quem sou eu? Onde estou? Ele não vai falar de história do Brasil, mas ele ajuda a gente a entender, né, esse onde estamos, e ali mais ou menos junto com ele o Robert Darnton, que é, né, americano, tem também vários livros traduzidos no Brasil. E vou fazer propagandinha aqui da coleção Pensar Edição, pela Moinhos e pela Contas Fios, que tem vários autores, alguns brasileiros, alguns traduzidos. Entre esses traduzidos, um argentino maravilhoso chamado José Luis de Diego, que é o cara da edição de livro na América Latina, né? Um mestre assim, de todo mundo. Ele é professor em La Plata, aposentado, um cara que está em atividade, vai para o mundo inteiro falar de edição de livros, de literatura também. A gente tem um livro dele aqui que chama Projetos Editoriais, e redes de sociabilidade na América Latina, uma coisa assim. É um livro que só nós temos, porque é um conjunto, é um compilado de coisas dos livros argentinos dele. Então esse livro é uma tradução que só existe no Brasil. E vários outros, uma socióloga importante que é a Gisele Sapiro, e vários brasileiros. E o lançamento desse mês é o Nuno Medeiros, que é um colega português que tem muito para conversar com a gente, porque a gente entende um pouco o que é o mercado de Portugal com ele, e ele aprende um monte com a gente com o mercado brasileiro, né? O Nuno Medeiros está saindo um livro dele que chama Livro Trânsitos e Inovações.
Ele vem ao Brasil esse mês, dá um curso aqui em Belo Horizonte, e junto a gente lança esse título dele, que é pela coleção. Então, assim, tem coisa, mas às vezes a gente não consegue divulgar tanto, né? Então, é muito legal se alguém quiser acessar essa bibliografia. Sempre lembrando que a gente coloca sempre todos os links aqui na descrição também e na matéria. Léo, você tem alguma coisa pra Já gente? fez uma indicação dupla, eu vou ser ousado, vou fazer uma indicação tripla, mas vou ser muito breve. Para manter no assunto, manter no tema da nossa conversa, né? Eu indico esse livro que a gente já falou dele, O Livro no Brasil, de Lawrence Harwell. Para mim é a bíblia de quem quer entender e saber sobre o livro no Brasil. Acho que é um livro que todo mundo devia ler. Quem não leu, leia. E aí, puxando a sardinha para minha brasa e também mantendo no assunto da conversa, né? Eu vou sugerir que vocês assinem a newsletter do Nesp, que sai toda quarta-feira. E eu também faço a newsletter da LabPub, porque eu sou isso, né? Do tipo, se eu tô no Nesp, eu também tô na LabPub. São concorrentes, mas são meus amigos. Do Nesp a gente traz notícias e toda semana, inclusive, a gente traz um livro sobre livro. Inclusive já demos o da Cecília, já demos o da Anelisa lá também. E a da LabPub sai toda quinta-feira e é só com vagas de trabalho na área editorial, na produção editorial, na produção gráfica, na tradução, de texto, de tudo que de designer, administrativo, financeiro, o que aparecer, a gente dá lá, reúne essas vagas de trabalho nessa newsletter que sai às quintas-feiras lá pela LabPub. Então eu indico o livro e que vocês assinem essas duas newsletters que eu tenho feito aí para as duas escolas. Muito bom. E você, Cecília? Bom, eu vou de 3 também, né? Embora eu acho que a Annelisa deu mais de... Ela falou 2, eu acho que deu umas 4 ou 5, assim, sem a gente perceber. Fiquem atentos, mas sempre muito boas, então pode eu roubar sim. Eu vou dar 3 dicas, um livro, uma série e uma newsletter. O livro é As Aulas de Eber Uhart, de Liliana Villanueva, saiu pela WMF Martins Fontes, é uma autora argentina, livro que é de uma aluna da Eber Uhart, que enfim, ela já é falecida, mas fazia aulas de escrita, e aí a aluna, ela escreveu todas as anotações e transformou num livro que saiu na Argentina há alguns anos, e eu fiquei muito feliz quando eu vi que veio para cá. É um livro que faz um tempo eu tinha dado para o Marcelino Freire, porque eu acho que, enfim, a Hebe tinha o papel que o Marcelino, né, tem formado tantos escritores e escritoras, né? É um livro muito legal, fico feliz de saber que tá saindo aqui no Brasil. Série é uma série do artista sul-africano William Kentridge, está na MUBI, uma série documental do artista no seu estúdio. É uma série que é de outra área, né? Que é do campo das artes visuais, mas eu acho que é o campo da criação, então interessa a todos nós que estamos trabalhando com livro. São vários episódios e é ele com ele mesmo. Você fica o tempo todo assistindo e tentando entender como que eles conseguiram gravar, porque ele aparece falando com ele mesmo, caminhando pelo estúdio, procrastinando, criando. É uma série realmente é uma pausa deliciosa para se nutrir, né, desse olhar criativo desse artista, que é um artista que é da gravura, da pintura, da animação, enfim, um artista multifacetado. E a newsletter, já que todo mundo falou de alguma coisa própria, eu vou falar do Boletim Tatuí, que é uma newsletter quinzenal, sai toda segunda-feira, muito voltado à cena editorial independente. Sempre temos aí algumas novidades, indicações de livros, indicações culturais aleatórias.
Então, assine aí no Substack, Boletim Tatuí. E eu queria terminar essas minhas dicas só agradecendo, porque eu não dei os agradecimentos iniciais. Eu queria agradecer muito Fábio e Guilherme por convidar e estar aqui ao lado do Leonardo, da Annelisa. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu termino agradecendo o que eu deveria ter feito no começo. Obrigado a você, Cecília. E você, Sobota, o que você tem aí pra indicar pra gente? Coisas muito boas nesse episódio, né, Fábio? Tô anotando tudo aqui. Sem dúvida. Só, o Léo indicou, né, o livro do Lawrence Hallowell. E eu vi aqui que a Elisa publicou uma entrevista, né, mês passado, ou seja, em outubro de 2024 com ele. Ele tá com 95 anos. E essa entrevista, feita pela Marisa Ribeiro e pela Isabel Trabanca, está publicada na revista do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, da ECO. Então tem lá uma entrevista com o Lawrence Hallowell, bem recente. Eu vou indicar um livro que é uma das minhas biografias preferidas. Foi publicado pela Intrínseca no Brasil em 2014, então faz um tempo já, talvez, não sei nem se está em catálogo. Mas é Max Perkins, um editor de gênios, do A. Scott Berg, escritor americano, traduzido aqui pela Regina Lira. É uma biografia do Max Perkins, que é um editor de literatura, né, do século XX americano. Trabalhou com Scott Fitzgerald, com Hemingway e outros escritores. Essa biografia é baseada nas cartas que ele trocou com essas figuras, com outras também. Enfim, é uma das minhas biografias preferidas e se encaixava no tema do festival, do episódio, desculpa. Fica a indicação. Eu acho que inclusive tá em catálogo e tem audiolivro também. 23 horas, mas tem. Queria agradecer novamente aqui a Annelise, o Léo e a Cecília por estarem aqui com a gente, dividirem esses conhecimentos e ótimas indicações mesmo. Procura aqui, já anotei tudo para vocês também. Mas obrigado por estarem aqui com a gente. Valeu. Eu que agradeço. Obrigada. E este foi o episódio 348 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu e sempre temos um episódio novo toda segunda-feira. Até a próxima semana.